¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado ainda. Tem um recado sim, estou doida. Este episódio eu gravei há muito tempo atrás essa história. Então a Jéssica acabou refazendo sem perceber que a gente já tinha feito, mas como faz muito tempo, e na época eu acho que era um episódio de tipo 5 minutos, eu falei, não, beleza, então bora fazer de novo. Então, não se espantem se vocês já conhecem essa história, se você está aí maratonando, vamos falar sobre o mesmo caso de novo. Então, bora para o caso de hoje. A Heloísa Borba Gonçalves nasceu no Rio Grande do Sul em 13 de março de 1950. Devido à tendência de usar pseudônimos e não falar sobre a sua vida, a gente não tem muita informação sobre o passado dela. E Heloísa Borba Gonçalves foi apenas o seu primeiro nome. Em 1980, ela foi presa por falsidade ideológica ao assinar um documento com o nome de Matilde Irene Gomes da Silva. Ela teve seu primeiro filho aos 19 anos com o então namorado Carlos Pinto da Silva. Então, ela teve um relacionamento simultâneo com um médico alemão chamado Gunther Jörg Wolff e também engravidou nesse relacionamento. No dia 27 de dezembro de 71, a Heloísa e o Gunther, ela estava grávida de 4 meses, eles decidiram fazer uma viagem de Porto Alegre a Taquara no Volkswagen do marido. Segundo registros oficiais, eles colidiram com um caminhão, resultando na morte de Gunther, de 38 anos, mas a Heloísa e o seu filho, ainda não nascido, conseguiram sobreviver. Essa criança, na verdade, nasceu logo depois, né? Era uma filha, e a Heloísa herdou a casa do médico em Porto Alegre como sendo viúva dele. Um ano depois, ela foi mãe pela terceira vez, tendo o segundo filho com o outro marido, que era o Carlos. Então, ela teve um filho do Carlos, um do Gunther, outro filho do Carlos. Na década de 70, a Heloísa, então, foi presa em Brasília por suspeita de aplicar golpes na Previdência Social. E os crimes ocorreram no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. O primeiro crime violento que foi atribuído a ela ocorreu em 20 de dezembro de 77, enquanto ela, o marido e os filhos estavam de férias em Salvador, na Bahia. Nessa data, o Carlos levou 5 tiros no peito, mas conseguiu sobreviver e identificou a pessoa que atirou nele como sendo a esposa. Por motivos desconhecidos, ele decidiu retirar a denúncia por tentativa de homicídio e aí, por conta disso, o caso foi arquivado. Em 1980, a Heloísa foi presa de novo sob acusação de fraude por assinar um documento com o nome Matilde Irene Gomes da Silva. E aí, não querendo ser presa novamente, a partir de então, ela adotaria legalmente os sobrenomes do seu futuro marido para evitar problemas. Um ano depois, ela começou um relacionamento com o Irineu Duque Soares, que trabalhava como segurança, e ela teve um filho com ele naquele mesmo ano, mas os dois só se casaram oficialmente em 13 de maio de 83. Em outubro de 83, a família e a babá estavam a caminho de Magé, no Rio de Janeiro, quando repentinamente foram parados por outro carro.
E aí, quando o Irineu desceu para ver o que estava acontecendo, o outro motorista atirou 2 vezes no peito dele e depois roubou seu dinheiro e fugiu. Oficialmente, esse caso foi registrado como roubo seguido de homicídio. No final da década de 80, então, a Heloísa casou bigamicamente com 2 homens diferentes. Quando ela se casou com o comerciante Nicolau Saad, no dia 8 de maio de 90, ela já tinha outros 2 maridos, o policial militar Roberto de Souza Lopes e o coronel Jorge Ribeiro. Roberto é o pai do 5º filho da Heloísa, que nasceu em 87. 3 anos depois, tanto o Nicolau quanto o Jorge reconheceram a paternidade do filho mais novo. E aí ele foi registrado com 2 nomes diferentes. Ela fez 2 registros da criança, um de cada pai. O Nicolau morreu em decorrência de uma parada cardíaca no dia 29 de dezembro de 91, e ele foi encontrado morto em sua casa, e a causa oficial da morte foi atribuída ao seu câncer avançado e aí que resultou em um ataque cardíaco, mas os legistas descobriram que ele tinha, de alguma forma, quebrado o braço em circunstâncias inexplicáveis. Tudo muito suspeito envolvendo a dona Heloísa, né? Então, no início de 92... a Heloísa e o José Ribeiro já tinham se divorciado, mas ela ainda pretendia adquirir os seus bens pessoais. Para isso, ela contratou um indivíduo não identificado para invadir o escritório do ex-marido em Copacabana e matar ele. Ao fazê-lo, o homem amarrou e amordaçou o José com um saco plástico e cordas de nylon antes de bater nele diversas vezes no rosto e na cabeça com uma marreta. O crânio do José foi fraturado, matando ele quase instantaneamente. E com esta morte, a Heloísa herdou 1000 linhas telefônicas e ganhou outro apelido, que era Rainha dos Telefones, em referência ao marido, que era o rei dos telefones. E aí, em 28 de novembro de 92, a Heloísa se casou novamente, dessa vez com o comerciante libanês Vaji Elias Murad, de 84 anos. Ela foi madrinha de casamento do filho dele e os membros de sua família desconheciam seu passado. A Heloísa tinha 42 anos e, com o Elias, os dois entraram na igreja de mãos dadas, atrás do noivo, que caminhavam em direção ao altar. 5 meses após o casamento do filho de Elias e apenas 10 dias após o nascimento do neto, o homem estava com seu amigo Wagner Lai no Recreio dos Bandeirantes, quando um homem não identificado se aproximou de um táxi e matou os dois a tiros antes de fugir. Convencido de que isso foi feito a mão de sua madrinha, Eli Murad, que era o filho, do Elias, usou sua posição como administrador de empresas para contratar detetives particulares que investigaram o passado da Heloísa. Para surpresa dele, aí ele descobriu que ela era bígama, e fraudadora, cujos ex-maridos e namorados tinham sido assassinados, morrido em circunstâncias suspeitas ou quase mortos por pessoas desconhecidas. E aí sempre ficava com ela, ela herdava seus bens e propriedades. Muito conveniente. Em 11 de outubro de 93, o Eli, que era o filho do Elias, e o policial Luiz Marques de Mota, que ajudava nessa investigação particular, dirigiram-se para uma delegacia local no bairro da Barra quando foram emboscados por 2 homens não identificados que dirigiam outro carro. O carro deles foi parado na Avenida das Américas, na Barra, e aí eles foram baleados por homens que estavam em outro veículo. O Luiz Marques de Mota levou pelo menos 3 tiros e morreu no local, mas o Eli foi atingido por uma bala na nuca e sobreviveu. Ele passou 2 semanas na UTI, e aí quando ele saiu do hospital, ele passou 1 ano fazendo fisioterapia para recuperar a coordenação motora e a fala. E apesar de ter escapado por pouco da morte, o susto não foi suficiente para fazer com que ele desistisse de investigar a vida da Heloísa, afinal ele já estava ali convencido de que ela havia assassinado o pai dele também. Pelo contrário, então, ele ficou mais determinado ainda, ele ficou mais focado na captura dela, e pela primeira vez, a Heloísa, que era a Heloísa, o nome dela, eu já tava confundindo, dá muito nome, gente. A estelionatária que colecionava maridos mortos, encontrou uma pessoa obstinada pra enfrentá-la. E aí, em 18 anos, o Eli construiu um escritório no apartamento onde ele morava com a mulher e o filho, só pra investigar a Heloísa, essa mulher que ele acreditava ter sido responsável pelo assassinato de seu pai.
Em 2 armários, ele guardava cerca de 4.000 páginas de processos judiciais e inquéritos policiais, além de armazenar mais de 100 cartazes distribuídos em delegacias e batalhões de polícia militar. O escritório também tem telefone, fax, 2 computadores e um laptop, com a foto da Heloísa como papel de parede. Naquele espaço, ele enviava e-mails ao Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, passando informações sobre o tipo físico e os diversos nomes utilizados pela Heloísa. E pelo telefone, ele conversava e passava informações a familiares de outras vítimas da Heloísa, além de se comunicar com a polícia que investiga o caso. Mas, no dia 26 de abril deste ano, que ele conseguiu aí ter o maior avanço, né, da carreira ali de busca dele. E é isso, né, ele finalmente, depois de todo esse tempo, ele conseguiu ali ter um avanço, né, no caso dessa mulher que ele perseguia aí pela morte do pai dele. E aí, então, em 26 de abril de 2005, finalmente, né, ele conseguiu aí ter um resultado, né, de todo esse trabalho que ele teve incansável. E aí tudo isso, todo esse tempo, todo esse trabalho que o L teve, né, desde que ele sofreu o atentado contra a vida dele, que ele sobreviveu, se recuperou, e ele não desistiu nunca, né, de tentar conseguir justiça pela morte do pai dele, pela tentativa de homicídio contra ele, até que em agosto de 2005 ele conseguiu aí ajudar com uma acusação de homicídio qualificado contra a Heloísa, pelo homicídio do Jorge Ribeiro. No entanto, ela apelou da decisão e a data do julgamento foi adiada por vários anos. E aí, por volta de 2010, a Heloísa se escondeu e ficou foragida. Como resultado, a promotora Patrícia Glioshi emitiu 2 mandados de prisão pelas acusações de homicídio qualificado e bigamia, que no Brasil é crime, né? Você se casar com 2 pessoas diferentes. Então, além de anunciar um prêmio de R$2.000 por qualquer informação que pudesse levar à prisão da Heloísa. E aí foi finalmente decidido que ela deveria ser julgada. A revelia, que é se o réu não contestar a ação, será considerado revel e irá se presumir verdadeiras as alegações, né? Então, como resultado, ela foi rapidamente condenada e sentenciada a 18 anos de prisão. Então, por esse comportamento dela de fugir, né, assumir outras identidades, então o julgamento acabou acontecendo mesmo sem ela, porque, né, vai ficar esperando pela estelionatária aparecer, é foda. Em janeiro de 2024, a Heloísa continuava sendo uma das fugitivas mais perigosas e mais procuradas do Brasil, classificada entre os traficantes e membros de gangues, e um mandado de prisão foi emitido pela Interpol e ela é atualmente procurada em um total de 188 países. Então, esta mulher realmente é perigosíssima. Ela se envolveu em muitos assassinatos, né? Era a viúva negra. Ela se envolvia com os homens pra casar com eles e pegar o dinheiro deles. Os promotores que acompanham o seu caso indicam que ela pode estar escondida em algum lugar do Brasil, com possíveis localizações sendo o seu estado natal, que é o Rio Grande do Sul, mas também Paraná, os bairros da Barra da Tijuca e Jardim Botânico do Rio de Janeiro e Niterói. Informações publicadas pela Interpol indicam que ela provavelmente fugiu para os Estados Unidos em 94, obteve uma dupla cidadania lá e continuou a se casar e se divorciar de maridos americanos. Seu último avistamento relatado foi em maio de 2010, em Boca Raton, na Flórida, com seu então marido, o peruano Vicente Lopes Huaman, e disse que a Heloísa tem familiares morando nos estados da Califórnia, da Virgínia e em Nova York. A recompensa atual pela prisão dela é mais de R$11.000, e ela teve 6 filhos no total, e, né, foi aí responsável pela morte de vários maridos, companheiros e pessoas que também estavam ali, né, na hora que os maridos sofriam esses ataques. Se tinha alguém junto, a pessoa também era assassinada junto. A moradia fixa de 2 dos filhos da Heloísa em Boca Raton, na Flórida, ajudaram a Interpol do Rio de Janeiro a rastrear a movimentação dela nos últimos 20 anos. E uma das filhas dela é proprietária de uma empresa de manutenção de piscinas e de outra que regulariza a situação de estrangeiros nos Estados Unidos. O outro filho dela é piloto e dono de uma empresa de transporte aéreo.
E aí, em dezembro de 2000, ela assinou um documento para compra e venda de um apartamento em Miami. E nele ela usa os sobrenomes de um dos maridos mortos e do marido que ela tinha na época. E ela assinou como Heloísa Saad Lopes. Ou seja, ela vai mudando, né? Ela casa várias vezes e vai assumindo aí o sobrenome dos homens que ela casa. Ela já foi condenada a 4 anos e 6 meses pelos crimes de bigamia e falsidade ideológica. E também tem, né, um mandado de prisão, né, para ela, além dela ter sido denunciada por fraudar o INSS. Em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi negado a ela um pedido de habeas corpus em 2010, e ela foi chamada pela ministra Carmen Lúcia de criminosa contumaz e perigosa. Ela chegou a aparecer de novo aos 74 anos em uma chamada de vídeo quando ela estava tentando negociar um imóvel no Rio de Janeiro. E calcula-se que ela herdou mais de 100 milhões de reais desses maridos que ela assassinou. Isso segundo a estimativa das autoridades. A conversa, né, que ela teve ali sobre esse imóvel era uma negociação com um tabelião de ofício de notas para passar a procuração de uma escritura de um apartamento avaliado em 1 milhão, né? Era um apartamento em Ipanema que ela queria passar para uma de suas filhas. E aí, no momento em que esse documento ia ser oficializado, o Registro Geral de Imóveis verificou uma irregularidade, porque ela estava lá registrada como casada com o Nicolau Saad. E como no acordo de compra e venda que ela seria viúva. Então, eles barraram ali essa negociação. E tiveram várias movimentações aí da justiça também em relação às condenações dela, mas o fato é que ela não ficou presa, né? Nenhum dia ela não pagou aí por seus crimes, nem um dia, nem uma semana, porque ela ficou foragida e ficou mudando de nome. E, enfim, né? Pode estar nos Estados Unidos, pode já ter morrido, não sabemos. Se ela ainda está viva, não consegui encontrar informação, provavelmente ainda está viva aí, tentando passar aí todos os lucros que ela teve de todos esses assassinatos e golpes para os filhos, né? Porque ela vai mudando de nome, mas a ligação com os filhos continua, permanece. Ela nunca deixou de ajudar os filhos, né? Então, é aí que a polícia consegue ter informações aí, né? Se manter atualizado sobre ela. Mas, basicamente, ela já teve a condenação aumentada e diminuída várias vezes, mas eu acho que isso nem tem importância, porque ela não foi presa, né? Ela continua solta, continua... Não sei se ainda dá golpe, mas deu muitos. Assassinou várias pessoas. Mesmo que não tenha sido ela quem puxou o gatilho, ela que pagou e ela que lucrou com essas mortes, né? Então, sim, ela deveria estar presa. Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail 1001crimes@gmail.com. A gente vai começar a lançar os episódios do 1001 Filminhos mais pro final do mês pra vocês. A princípio, os episódios estarão no Apoia-se e no Orelo, tá? E no nosso Discord também, pra quem já tem acesso lá ao canal de apoiadores. Então, fiquem ligadinhos. Até semana que vem. Beijos e tchau, tchau.